Oi, eu sou a Pan e esse podcast é pra você que quer entender um pouco do incrível universo da mulher. Gente, hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial. É uma pessoa que eu tenho um carinho gigantesco. Eu sempre falo pra ela, você não tem ideia do quanto você tem transformado a minha vida. Hoje eu tô com a Luri Tomioka, ela é a minha terapeuta e ela vai contar um pouquinho, ela vai se apresentar, vai contar um pouquinho da história dela e a gente ao longo do nosso processo também vai, né, falar um pouco do como foi a nossa transformação, né, Luri? Que eu acho que a gente também vive aí os nossos processos. Bom, vou deixar a Luri se apresentar, que senão eu não paro de falar. Luri, me conta. Que delícia estar aqui com você. Bom, eu sou terapeuta, há mais de 10 anos eu trabalho acompanhando pessoas nos seus processos de autoconhecimento. E eu vim do direito, primeiro eu me formei como advogada, e aí me deparando com o poder judiciário tão abarrotado de processos, eu falei, gente, não é possível que essa é a realidade. Eu preciso descobrir algum jeito da gente viver e conviver por aqui com mais harmonia, né? E aí eu transitei para o universo psicoterapêutico, e hoje eu trabalho com uma abordagem que se chama Sistemas Familiares Internos, é mais conhecida como IFS, Internal Family Systems, que basicamente acolhe a multiplicidade da mente humana, né? A gente parte do pressuposto de que a nossa mente, ela tem várias partes, né? Temos partes agradadoras, julgadoras, críticas, partes que carregam imenso trauma, carregam vergonha, partes muito puras, aventureiras, enfim. E o trabalho é a gente poder conhecer esses nossos diferentes aspectos, poder dialogar com eles, poder compreender qual função cada parte está operando dentro desse nosso sistema interno, e principalmente poder promover curas, liberar padrões emocionais, crenças limitantes que acabam gerando muito sofrimento no aqui e agora, né? Então é basicamente isso. Maravilhoso. E todas as vezes que eu falo que eu faço, né, essa abordagem, as pessoas acham que é a parte da constelação familiar, né? As pessoas exato, as pessoas não entendem muito. E na verdade eu confesso que eu também fiquei um bom tempo para entender, mas eu sempre lembro da tua fala que todas as partes são bem-vindas, né? E eu adoro isso. E gosto muito de entender que tem várias partes minhas aqui convivendo. Então eu acho que isso também para mim foi bem transformador ao longo do processo. E quero começar o nosso podcast, Luri. Você me fez uma pergunta na nossa última terapia, que você me perguntou assim, Pã, você falou pra gente trazer sobre autoestima, e por que você quer falar sobre autoestima, né, nesse nosso episódio, nessa nossa conversa? E eu fiquei pensando muito que eu vou te responder essa pergunta aqui no nosso podcast, mas eu acho que para mim conhecer o meu processo, eu sempre volto dos meus cursos desesperada, falo, Lui, eu preciso fazer mentorias de autoconhecimento, eu preciso melhorar o meu processo, mas eu acho que quanto mais eu foquei nesse meu processo de autoconhecimento, e eu consegui encontrar a minha autoestima, eu acho que isso melhorou os meus relacionamentos como um todo, e inclusive na minha parte profissional, no meu trabalho, eu vi toda uma mudança de padrão, de mentalidade e do todo, né? Então eu acho que quanto mais a gente trabalha a nossa autoestima, eu acho que isso transforma a nossa vida como um todo. E eu tenho uma amiga que a gente conversa muito sobre autoconhecimento, e eu acho que eu encontrei muito a minha autoestima no meu trabalho, e eu acho que saber que eu tenho um valor transformando a vida de pessoas, né? Claro que eu sou só uma peça ali, né? Eu só tenho um papel como, né? Não que eu transforme, mas que eu só tenho ali um papel como um instrumento, né? Exato, fugiu a palavra. Então eu acho que isso me transformou os meus relacionamentos como um todo, sabe, Luri? Então eu acho que a resposta principal é, quanto mais a gente foca no nosso processo, eu acho que muda o todo ao redor. E assim, esse é um tema tão gigantão
né? Tem tanta coisa para falar aqui, e falar de autoestima envolve falar de limites, e falar de limites envolve falar de autoestima, e eu queria muito trazer isso, assim, muito legal que você colocou, né, no meu trabalho eu encontrei essa autoestima, encontrei esse valor. Ao mesmo tempo, a gente nos pergunta muito, né, o que é autoestima? O que é e o que não é, né? Porque a gente acha que a gente pode ter a impressão de que a autoestima é, sei lá, se olhar no espelho e gostar muito do que você está vendo, ou de chegar chegando nos lugares com aquela confiança, ou de se achar foda no trabalho. Pode falar palavrão? Pode. Rafa, pode falar palavrão? Autorizado. A gente vai falar, né? Tendo a falar bastante. E, seja você maravilhosa como é. E criada com 3 homens que falam palavrão. Enfim. E, no fundo, o que eu aprendi sobre autoestima é que é a capacidade de você se reconhecer como um ser humano imperfeito e ainda assim se estimar. É a permissão que você se dá de ser quem você é, com todas as suas potências e limitações. Toda vez que a gente se coloca nesse lugar, né, de se achar foda, entra numa coisa da grandiosidade, no fundo, isso não é autoestima, isso é uma tentativa de uma parte nossa, muito bem-vinda, muito importante, de tentar compensar uma falta, tentar compensar um senso de inferioridade, uma vergonha que possivelmente veio lá de trás. Então, não tem a ver com isso, se sentir grandioso, mas sim poder falar, nossa, eu vou faltar muito, eu vou errar, sou imperfeita, e não é que tá tudo certo com o meu valor, porque afinal, o nosso valor, realmente, enquanto ser humano, ele é intrínseco. Ele não é negociável, ele não é condicionável pela nossa performance, pelo que a gente tem na conta do banco, pela taxa de gordura, tá dentro, né? E a base da autoestima é a infância, né? O quanto a gente se sentia visto, segura, acolhida lá atrás. Quanto que os nossos cuidadores espelhavam de volta para a gente o nosso valor intrínseco. Ou a gente tinha que se esforçar muito para receber amor. Né? A gente não podia errar, a gente sentia que se a gente falhasse, a gente não recebia o mesmo grau de aceitação. Então é todo um processo de revisitar um pouquinho isso e resgatar, né, esse valor que está dentro. Exato. E eu sempre lembro de você falando, né? Quando você fala sobre isso, né? O que te vem, né? Vem alguma coisa? Vem algum momento, né? E eu acho que todos nós, né? Ao longo da nossa história, a gente vai vivenciando, vou falar traumas, né? Mas eu acho que cada um interpreta de uma forma, talvez o que para você possa ser muito traumático, para mim talvez não seja, né? Então acho que cada um ao longo da sua história, e assim, eu vejo que para mim uma fase muito desafiadora foi a minha adolescência, né? E sempre que ao longo das nossas conversas eu vou buscar, eu vejo o quanto eu tive questões ali, né, de adolescente que hoje, e que talvez repercutiu por muito tempo, né, ao longo da minha vida, e como você falou brilhantemente, né, que eu acho que hoje, não que eu olhe e falo, nossa, tô incrível, nossa, tá tudo muito maravilhoso, né, a gente sempre fala sobre isso, a Luri, até eu lembro de um dia que a Luri falou pra mim assim, eu acho que você tá muito bem, Pan, e aí, que você quer continuar, como é que é? Eu falei, não, você não larga, que eu não vou largar de você. Mas eu acho que é isso, né, Luri, é de tipo olhar e falar, cara, tá bom, tem muita coisa que talvez eu possa melhorar, mas que estou no processo, né, estou caminhando. E sabe, eu queria trazer essa esperança, porque às vezes, né, a gente fala assim, a base da autoestima tá lá na infância, da pessoa fala, meu Deus, minha infância foi um caos, veio, né, vim de uma família altamente disfuncional, né, fui abandonada, me sentia rejeitada, N possibilidades, traumas, dores. O legal é que, assim,
independentemente da dimensão de trauma que você pode ter vivenciado e que você carrega, né, que tuas partes carregam até hoje. A gente pode, na vida adulta, ofertar para o nosso mundo interno aquilo que a gente não recebeu lá atrás. Se oferecer escuta, gentileza, empatia, celebração, todas essas necessidades que não puderam ser atendidas. A gente pode. Óbvio, é muito difícil fazer isso sozinho, né? Às vezes a gente precisa pedir ajuda, precisa de terapeutas, processos terapêuticos, médicos, né? Amigos, pets. Pessoas chaves, né? É toda uma rede. Exato, a gente precisa de uma rede para se curar. Ninguém se cura num vácuo, isolado. Mas queria trazer isso, né? De trauma não é sentença. E isso é muito, muito maravilhoso, sabe, Luri? Porque quando você começou a falar, eu falei, nossa, que desafiador, né? E a gente fica com essa sensação de que, então, por exemplo, eu atendo muita paciente com história de abuso, né? A gente, apesar de achar que não, é muito mais frequente do que a gente imagina, né? Mulheres que foram abusadas aí na infância. Pode falar. Entre homens e mulheres. Eu vejo muito mulher, né? E talvez eu tenha essa falsa ideia de que é muito mais frequente na mulher, mas eu falo muito isso para as pacientes. É claro que eu não vivenciei esse trauma, talvez eu não possa falar desse lugar, né? Mas que eu realmente acredito que com um longo trabalho e com um longo processo de terapia, eu também brinco que a terapia você dá 10 passos para frente e de repente faz 40 para trás, por isso que é um processo constante, né, Luri? E eu acho que sim, dá pra gente ressignificar e fazer uma nova jornada, né? E né, quanto a gente vê de histórias mesmo, né, desafiadoras de vida, e de repente você vê uma pessoa que está fazendo tanto sucesso hoje que ele conseguiu, né, buscar uma história diferente. Você acha que tem algo que a gente pode trazer para essas pessoas aí, para talvez uma visão de perspectiva? Se diz para pessoas que sofreram abusos, que têm traumas severos. Exato. A tendência, né, quando o trauma ele é muito grande, na verdade só é um trauma porque a gente vivencia a dor em isolamento, ok? Quando a dor ela pode ser elaborada na presença de uma outra pessoa que tem compaixão e empatia, isso não se torna um trauma. Mas normalmente essas dores, elas são tão grandes, elas foram vividas em solidão, aquilo deixa uma marca, né, que vai perdurando. E eu sinto que o primeiro passo é a gente enxergar, existe uma marca aqui. E a gente nem precisa vasculhar o passado. Tem muitas pessoas que passam por coisas que machucaram muito e que nem se lembram, né? Que é um outro mecanismo protetivo fantástico da nossa psique. Mas assim, olha pro teu presente. É só você olhar pro teu presente. Como que o passado tá se mostrando no aqui e agora. Quais são os gatilhos, né? Que te desafia, que pega, que parece que pega num ponto que inflama, que dói, que você tem uma reação exagerada. Isso é um sinal de, nossa, tem um conteúdo sensível aqui. Tem uma ferida que está aberta e que merece minha atenção. Então, primeiro, enxergar, né? E aceitar. Aceitar, existe aqui uma dor. Porque enquanto a gente não aceitar, a gente não vai poder transformar. Isso é perfeito. A gente precisa enxergar com clareza e aceitar. Aí a gente pode trabalhar. Aí vem pedir ajuda. E eu acho muito maravilhoso isso que você sempre coloca, Luri, porque às vezes eu falo assim, Luri, será que? Aí você fala assim, Pã, tem algo aí que tá inflamado, né? Tem algo aí que te ativa? Se não tem, vamos seguir, né? E eu acho que é de fato isso, porque às vezes a gente também quer buscar, será que eu tenho o quê? Será que, né? Eu tomo muito esse cuidado, porque no podcast, né, eu tenho um podcast que chama Conflito em Paz. Conflito em Paz, gente, por favor, sigam, é maravilhoso, um conteúdo incrível. Eu amo muito, tenho muito carinho poder trazer esse conhecimento lá. E assim, lá eu falo muito de infância, de traumas, de cura, né? E eu tomo esse cuidado da gente, ao falar de autoestima, de falar de infância,
o que acontece? Muitas vezes a gente tem uma parte analítica que fala, se tudo então tá lá na infância ou na adolescência, sei lá, se eu tenho um trauma possivelmente, então deixa eu analiticamente tentar vasculhar o passado para eu achar, porque aí se eu acho, eu consigo compreender, se eu consigo compreender, eu consigo mudar, acabou. Mas toda vez que a gente vai promover alguma mudança através dessa nossa parte analítica, a gente não está presente, a gente não está aberto realmente, a gente está com uma ansiedade, uma inquietação, é uma outra agenda a cumprir. Então, é importante isso, não, relaxa, você não precisa vasculhar o passado, ele vai aparecer aqui no presente. O que você precisa fazer é só observar o que te desafia, o que te dói, o que te deixa assim... muito, te tira do eixo. O que te ativa. Aí tem o que te ativa. Aí tem uma pista para começar a exploração. E eu adoro, Luri, quando a gente está conversando, que eu conto algo e você fala, Pã, esse é um grande mentor, né? Eu sou uma pessoa, acho que todo mundo acha que não, mas eu sou uma pessoa super raivosa, a Luri sabe disso. Você não é raivosa, você tem uma parte raivosa. Muito Exato, bem uma parte minha. E a Luri Exato. sempre fala isso, Pã, que incrível, vamos olhar para isso, né? E eu acho que eu comecei, né, nesse nosso processo a ressignificar um pouco mais do que é, né? E olhar até com mais curiosidade, como ela sempre coloca. Vamos olhar com curiosidade o que é que tá te dizendo, né? E aí eu via, né, no meu trabalho, nas minhas questões, em consultório, nos desafios da vida, que talvez todas as vezes que eu tava tão raivosa, talvez queria dizer algo, né? E aí é muito do que a Luri fala no teu desenho, Pã. Aliás, eu vou querer que você traga um pouquinho disso aqui, mas no teu desenho, né? É muito importante que você esteja de acordo com o que faz sentido para você, né? O que é um sim de corpo inteiro para você, que isso vai fluir absurdamente bem, né? Então, sim, as minhas partes, quando elas são ativadas, quando elas estão muito ativadas, geralmente tá dizendo algo aí para mim. Exato, isso que a Pã falou do mentor, uma coisa que fez muita diferença na minha vida, assim, porque quando eu entendi que essas pessoas que mais me desafiam, que mais cutucam as minhas feridas e que mais me dão raiva, me deixam irritado, fazem com que eu tenha uma reação exagerada, embora pareça que elas são um tormento, né, do qual eu tenho que me livrar, elas podem, por outra perspectiva, ser grandes mentores, apontando exatamente para aquilo que eu preciso curar dentro de mim. E isso é um pilar muito importante da autoestima também. Autorresponsabilidade. Maravilhoso. A gente parar de culpar as outras pessoas pelos nossos estados emocionais. Enquanto eu fico dando poder para os outros sobre o meu mundo interno, enquanto eu fico falando, essa pessoa me dá raiva, essa pessoa me dá tristeza. Não, ela não tá me dando, porque se ela me desse, eu devolvia rapidinho. Tá dentro de mim. A ansiedade, o medo, tá dentro de mim. E se tá dentro, que bom, eu posso cuidar. E se eu cuido, o outro deixa de ter esse poder todo, né? E passa a ser um mentor, né? Falando, uou, olha para isso daqui. Aqui tem uma feridinha aberta. Aqui você precisa pôr um limite melhor. Aqui você precisa demarcar teu território. E aí, quando a gente começa a fazer isso, a raiva não aparece mais, ou aparece mais, né, num nível mais tranquilo. Você falou isso do desenho humano, do sim, né, de corpo inteiro. Essa é uma outra abordagem do meu trabalho que eu trago. Só antes de eu pontuar, da gente continuar, na verdade, eu acho que a nossa primeira conversa, eu falei, eu acho que eu sempre fiz TCC, né, como terapia, que é cognitivo-comportamental. E quando eu vi a Luri é irmã de um gineco, né, que eu já conhecia, e foi assim que eu a conhecia, eu falei, será? Vou conversar aqui com ela. E aí a gente marcou, né, uma avaliação, e aí ela até falou do mapa astral. Mapa astral, exato. Aí eu falei assim, nossa, será? Será que eu acredito nisso, né? O que será que é isso, né? E aí a gente marcou a nossa primeira conversa. Eu mandei pra ela a minha certidão de nascimento, ou a minha data de nascimento. Acho que foi minha certidão. E aí, na nossa primeira conversa, a Luri começou a falar, assim, de mim e de questões. E eu fiquei assim, cara. Aí eu falei, nossa, mas será que isso é possível? Assim, foi uma conversa que foi muito transformadora pra mim. E de fato foi um olhar com curiosidade. Cara, eu quero ver o que
o que teremos, assim, acho que já faz talvez uns 2, 3 anos. Talvez uns 3 anos, eu sou muito ruim com o tempo, sei lá. Eu também sou, uns 2 anos. Faz um bom tempo aí que a gente tá juntas, e eu sempre falo pra Lúria, eu falo, cara, você me ajudou muito, assim, a transformar a minha vida, porque, de fato, às vezes ela pega um negócio que tá pra mim gigantesco, e ela fala uma frase, e você fala, meu Deus, mudou tudo, né? Então, assim, a nossa primeira conversa começou com o nosso mapa, e eu bem cética, assim, né? Será que isso funciona? E aí veio a questão do desenho humano, que assim, uau, foi para mim também muito transformador de talvez ver como as coisas funcionam para mim. Então conta um pouquinho disso, Luri, que eu achei para mim fantástico. É engraçado, né, que ao mesmo tempo que eu tenho um lado muito científico, eu venho de uma família de médicos, né, eu tenho um lado muito místico, que sempre buscou essas ferramentas de autoconhecimento e espiritualidade, né? E desde pequena eu faço mapa astral das pessoas, eu adoro, eu sempre vi muito sentido. E eu comecei trabalhando como astróloga também. Enquanto eu estava na faculdade de Direito, eu estava fazendo mapa astral. Que eu falava, gente, isso traz muito autoconhecimento, não como previsão de futuro, mas para a gente entender esse nosso DNA energético, como que a gente veio operar aqui, não para se apegar àquilo, se identificar 100%, mas, poxa, poder usar essas nossas potências. E aí, eu, então, entendi que fazia sentido trazer isso num primeiro momento, quando a pessoa começava a fazer terapia comigo, poder trazer o mapa como uma possibilidade da gente ter, logo no início do percurso, uma bússola, né, de olha, quem que é essa pessoa, como ela funciona, quais são as tendências, o que tem de potência, o que tem de aprendizado. E aí depois veio o desenho humano, que é um outro sistema de autoconhecimento espetacular, que me ajudou ainda mais a compreender mais fundo, né, os clientes, entender a configuração energética de cada um, o melhor jeito de cada um fazer escolhas, como eles podem resgatar essa autoridade interna, enfim. Então, é bem bacana poder juntar. Nossa, Luri, e fazendo uma pergunta, não sei, até, aliás, se você achar que tem coisas que são muito pessoais e você não quer compartilhar, também fica bem à vontade, tá? Tranquilíssimo. Mas como era para sua família, assim, como médicos, de repente ver você, talvez, fazendo astrologia? Aliás, e depois eu queria que você explicasse um pouquinho melhor se é uma energia, o que se baseia, né, esse mapa e esse desenho humano, para a gente entender um pouquinho melhor também. Olha, eu nunca perguntei para eles o que eles acham, mas assim... Eles recebiam bem? Acho que eu nem esperava muito, mas já vieram se consultar comigo, então acho que isso diz bastante. De vez em quando meu pai reage aos stories. Isso é positivo. Manda clientes para mim, então acho que tem um reconhecimento aí, né? Que legal. E da astrologia, muito breve, assim, mas sempre ancestralmente, né? Há milênios, a gente olha para o céu para tentar encontrar respostas e principalmente entender que existe uma correspondência entre o cosmos, entre o que está lá fora e o que está dentro da gente, né? Acho que seria muito mais legal ter um astrólogo raiz explicando isso, mas eu sempre vi muito sentido nisso, entender que existe essa correspondência e nós somos um evento cósmico único. Eu sinto que o momento do nosso nascimento ele foi cuidadosamente escolhido pela nossa alma. Não é que a gente nasceu naquele dia, então a gente é geminiano, a gente é taurino. Não. A gente escolheu, na minha visão e no que eu acredito, né, nascer exatamente com aquela configuração, porque a gente tem um papel a desempenhar. E é muito lindo ver como, quando a gente se descobre e vai colocando em ação essas energias que nos compõem, mais a vida flui. Muito maravilhoso. Como flui. Isso é fato. Ô Luri, e com relação ao desenho humano, isso tem algo aí? Quer explicar um pouquinho melhor de como funciona? Desenho humano é uma junção, né? Um sistema de autoconhecimento que juntou a Kabbalah, a astrologia, o sistema de chakras, o I Ching e a física moderna para trazer uma compreensão
de que cada ser humano é único, realmente. Então, mesma questão. A gente se baseia nos dados de nascimento, a hora exata, o lugar exato em que você nasceu, e a partir dali você consegue ver um desenho, é muito lindo, né? Você vê o gráfico ali do desenho humano, os centros de energia, os canais de energia, enfim, que tudo isso significa, né? É um estudo super complexo, super profundo, mas é legal saber, assim, tem um episódio no meu podcast maravilhoso, com a Yasmin Mayon, que é professora de desenho humano, onde a gente explica lá o que é, como é que funciona, como descobrir o teu, né, para você ter um primeiro contato com essa ferramenta. Mas acho que fez sentido para você também se descobrir como geradora, né, geradora sacral, você poder entender o que é um sim de corpo inteiro para você, parar de dizer sim para aquilo que não te anima, né, Exato. Começar a colocar limites e ver como isso te energiza e te deixa muito melhor para poder servir, para poder estar com a família, para poder estar com o teu marido. Né? Eu acho que isso vem transformando muito as minhas relações em tudo, né? Acho que no consultório, com as pacientes, eu acho que vem muito essa questão da pessoa achar que você vai... olha, eu já passei com tantos profissionais e você é minha última esperança... E aí a gente se coloca naquele lugar também do você tem que... Então e aí aquela carga gigantesca que eu ficava carregando, e na minha família e nos meus relacionamentos como um todo, né, com amigos e tudo. E eu acho que quanto mais a gente vem trabalhando esse nosso processo de autoconhecimento mesmo, acho que eu venho exercendo melhor os meus nãos e os meus limites, e eu acho que esse é todo o processo da autoestima, né? É saber que eu posso falar não, e que ainda assim, né, a pessoa vai continuar comigo, a pessoa vai, né, me ama, e não é sobre isso que vai dizer sobre o meu... quem eu sou, né? Exatamente. A gente pode falar sobre limites daqui a pouco, tem tanta coisa para falar aqui, mas talvez eu queria só voltar um pouquinho com essa parte da autoestima, porque... para a gente tirar essa noção de que a autoestima, sei lá, é um estado que a gente precisa alcançar, né? Então vai ter um dia que eu vou, né, me valorizar. Cheguei. E no fundo, é uma relação de amor que você vai criando com você, já que a gente está falando tanto de processo, né, de percurso, e eu canso de falar isso para vocês, pacientes ir lá no Instagram e no podcast. A cura é um processo e não um evento. Não é um ponto de chegada. Então, é muito assim, porque a gente pode fazer todo um trabalho e é isso que você falou, aí a gente dá uns 2 passinhos para trás e tudo bem, aí a gente se acolhe, se trata com gentileza e aí levanta e segue investindo nessa relação que você tem com você, que é a relação mais importante da tua vida, o que determina tudo, né? Então, quando eu olho para a autoestima, eu vejo um trabalho tão profundo, porque é você melhorar a relação que você tem com você, o que envolve você ter um diálogo melhor consigo mesma. Quantas pessoas estão numa relação abusiva consigo mesmo, né? De se depreciar, de se xingar, de se maltratar. Né? Às vezes está tudo indo super bem no dia, daí a pessoa esqueceu o celular, não sei, nossa, como eu sou burra, como eu sou imbecil. Como é que eu fui fazer isso? Como é que eu fui falar aquilo em 2015? Por que eu disse aquilo? Uma coisa assim. E a gente precisa mudar esse diálogo. Que no fundo, fala. Eu acho que vem muito o medo do julgamento do outro, né? Sabe que eu acho que também tem muito nesse processo, Lori? O desagradar. E eu acho que a gente vem desse cultural que a gente precisa fazer para o outro, tem que ser educado para o outro, tem que ter... E eu lembro de uma fala... que quando você trabalha em terapia, você só faz por você só olha pro eu, você só olha para... E de fato eu acredito que o que eu posso transformar sou eu mesma, né? Então, para mim, esse é o grande processo. E o grande trabalho é comigo, né? E tá tudo absolutamente interconectado, né? E assim, muito embora a autoestima envolva esse trabalho que é né? Autoconhecimento, autocuidado, autocompaixão,
autonomia, acho que é muito legal você também poder se trabalhar para aquilo que a gente falou, ter autorresponsabilidade, sentir que você tem controle sobre a tua vida, né? Parar de delegar o teu poder pessoal para os outros, para o mundo, para a terapeuta, retomar. E, ao mesmo tempo, tem uma coisa que não é auto, que é a gente também poder ter uma rede ampla de relações benéficas, porque a gente precisa também que os outros espelhem de volta quem a gente é, quais são as nossas forças, né? Onde que a gente pode melhorar. Aquilo que eu falei, a gente não se transforma no vácuo. A gente precisa muito do outro. E isso tá rolando assim, né? A gente tá falando muito sobre autoconhecimento, autocuidado. Você tem que se priorizar. E às vezes a gente transita para um outro extremo, né? De se blindar, de se fechar, de... assim, eu vou organizar minha rotina de um jeito perfeito para eu me tornar minha melhor versão, e se alguém atrapalhar 1 centímetro dessa rotina, isso te tira do sério. E não é por aí. A gente precisa muito do outro, pessoas, mas muito, muito. E não é só uma pessoa, não é só o parceiro, não é só a terapeuta. A gente precisa começar a expandir essas conexões. Concordo muito, Luri. Eu acho que assim, na minha história, eu acho que eu tive pessoas que foram fundamentais, assim, com mudanças de tipo, eu lembro de uma fase, assim, que eu tava muito sobrecarregada em trabalho e eu tinha essa parte raivosa muito ativada e muito irritada e, nossa, falava comigo, levava uma voadora, um estresse e muitos plantões e 12 horas de trabalho e emendava na noite, final de semana. E aí eu lembro de... agressiva, assim, sabe? Uma fala mais agressiva. E eu lembro de uma amiga falando pra mim, assim, nossa, Pã, você não é essa pessoa. E eu acho que quando a gente tá aberta, né? E por isso que... E aí vem a questão da autoestima, né? Porque se eu talvez fosse essa... Não, eu sou foda, eu sou... eu talvez não tivesse aberta pra escutar, né? Eu acho que o grande processo... talvez a resposta venha de mim, mas ouvir o outro, eu gosto muito de escutar, né, opiniões, e talvez eu vá formando a minha e vou, né, elaborando o meu processo, mas eu acho que a gente tem pessoas que são muito fundamentais, assim, na nossa história, né, e que traz falas que talvez você fale, opa, peraí, talvez eu precise olhar para isso melhor. E assim, nem tudo é sobre nós, a gente também precisa olhar para o contexto, a faculdade de medicina, a carga horária, o nível de sobrecarga, né, a qual vocês são expostos, isso é traumatizante, isso é assim, o trote, tudo, tem muita coisa dentro. Começa do início. É extremamente, pode ser para muitas pessoas, muito traumático, e sem falar a carga de estresse, então, e aí a gente entra nessa parada do limite, que é um outro pilar da autoestima, a gente saber colocar limites saudáveis para si e nas nossas relações, né? E para isso a gente precisa ter esse entendimento básico de que, poxa, eu também mereço compaixão. Eu também mereço prioridade. E entender, começar a se perguntar qual que tem sido o impacto de eu não conseguir dizer não. A falta de limite ou a ausência de limite tem um efeito profundo no nível emocional, no nível físico, no nível interpessoal. A gente vai acumulando ressentimento, amargura, exaustão. Muitas vezes chega, né, a esse estado que a gente só tá dando voadora, a um momento que a gente pifa de vez, tem um burnout. Não consegue raciocinar. Né, que é um belo sinal pra gente de que tem partes nossas que carregam essas crenças de que precisam dar conta de tudo, precisam cuidar de tudo e todos, de que tem que agradar, né? Porque se não tem, eu tô sob ameaça, eu não tenho valor, vão me julgar, não vou ser aceita, não vou ser amada, tudo dor que vem lá de trás. Fato. E quando você fala de limites, assim, sabe? Eu acho que antes eu queria colocar os limites, mas na verdade eu não sabia quais eram. Então, assim, eu ficava irritada, mas eu, na verdade, eu nem sabia o que é que estava incomodando, né? E aí, por isso que eu acho que o processo, assim, tem sido muito libertador e muito, muito interessante, assim, porque eu acho que vem
trazendo essa questão de tipo, tá, o que incomoda, assim? Então eu sempre lembro de você, lembro de algumas falas suas no meu dia, assim, né? E tá, dá para eu conseguir resolver? É possível para mim? Acho que também tem várias frases que você vem trazendo, assim, ao longo das nossas conversas, que ficam ali para mim, que talvez eu não precise dar um sim automático, Perfeito. né? Eu acho que também vem para mim em algumas situações, se eu tô, né, alinhada com o que para mim faz sentido, eu talvez, em algumas situações, sustentar um pouquinho aquele desconforto do que talvez achar que eu desagradei, né? E aí vai, de fato, ficando mais leve e mais fácil ao longo do processo, né? Dá trabalho, mas chega um momento que fica bom, que fica mais tranquilo, né? E é isso, são padrões e padrões, gerações e gerações de mulheres que se anularam, que não puderam olhar para si, não puderam se priorizar, e a gente está desconstruindo isso, né? E poder, um trabalho fundamental, se reconectar com o nosso corpo, né? Se reconectar, sentir no nosso corpo, nessa nossa sabedoria que vem da nossa intuição, e para quem tem autoridade sacral no desenho humano, é realmente sentir aqui na região da barriga, nossa, eu tô contrariada ou é um sim de corpo inteiro para mim, né? Para a partir disso começar a exercitar, olha, isso aqui não faz sentido para mim. Olha, amiga, hoje ou nesse dia eu não vou conseguir te encontrar. Adoraria, mas não vai dar para mim. Pode ser no mês que vem, né? É um trabalho de sair de um piloto automático, né? De estar totalmente distante de si, desconectado dos sims e nãos internos e começar a gente acha retomar. Que precisa dar. E outra coisa que você sempre fala, né? Que, pelo menos no meu desenho, né? Quando é um sim de corpo inteiro, né, eu vou estar por inteiro naquela relação, né? Eu vou conseguir entregar o meu melhor, né? E que, de fato, quando às vezes eu falo sim, querendo dizer não, eu vou naquele encontro, naquela relação, ou em qualquer outra, né, convite, vamos dizer assim, e que talvez eu não entregue o que, de fato, eu poderia entregar, né? E que vai sair muito... Não vai sair torto. Você vai com raiva, você vai contrariada, você vai ressentida... Você vai já ansiosa com o que você quer fazer, com o que você tem que fazer na sequência, você não vai com presença, né? Então, observar muito isso, porque a gente tem essa impressão de que se a gente começar a dizer não, a gente vai se afastar das pessoas. Mas, na verdade, o que nos afasta das pessoas é o nosso ressentimento. Porque toda vez que você diz sim, quando dentro você tá, pelo amor de Deus, não, você fica frustrado, você fica contrariada, você fica com raiva, e isso vai sair pelos teus poros, vai estar ali no ar da relação, todo mundo vai sentir. Total. E vai ser ruim. Uhum. Então, é entender que, puxa, tua energia é sagrada. Quem que tem o privilégio de estar no teu círculo íntimo? Onde você quer colocar essa tua energia? Quem que te enxerga de verdade? Que relações valem a pena? Quem que tá sempre sugando coisa de você? E quem de fato contribui com a tua existência? Onde tem reciprocidade, sabe? Tem muita gente que se envolve em relações muito ruins, muito tóxicas, né? Com pessoas muito manipuladoras, muito egocêntricas. A gente precisa começar a olhar com mais cuidado para isso. Por que a gente está fazendo essas escolhas? Faz muito sentido, né? E é um longo processo, né, Lúria? Eu vejo que quanto mais a gente vai exercendo, vai colocando e vai vivendo, né? Porque não tem como a gente, né? É tão importante você falar isso, porque esse trabalho com limites, ele é sempre a posteriori, não é a priori. Então, assim, você não vai saber quais são os seus limites na tua casa, falando, deixa eu fazer uma lista aqui. O que eu tolero, o que eu não tolero. O que é um sim, o que é um não pra mim. Não, é na relação com o outro. É à medida que o limite é invadido. Aí você fala, raiva. Sinal. É um sinal. A parte raivosa tá ali falando, opa, tá injusta essa troca. Opa,
a gente podia estar empregando energia de um jeito melhor, a gente não quer fazer isso daqui. Esse professor de inglês não tá bom, vamos mudar. Pra gente observar. E né? não achando que é para o outro, né? Pra cá. Aí, a partir do... Então, de novo, autorresponsabilidade. Em vez de eu colocar no outro, nossa, que pessoa invasiva. Ai, minha sogra é terrível. Ela me dá muita raiva. Não a minha. Maravilhosa. Mas também porque ela tá longe, tá lá na Colômbia. Isso é bom. Suegrita, te amo. Mas, voltar, peraí, por que eu tô sentindo raiva? O que eu preciso mudar na minha postura? Como que eu posso comunicar pro outro o que não tá legal pra mim? E tomar coragem. Tem duas coisas que eu não posso esquecer, tá? Acho que o comunicar ao outro, eu acho que você me ajuda a lembrar. Mas quando você falou parece que quero ficar só comigo, eu lembro de algumas conversas nossas, eu falo assim, nossa, Luri, eu acho que eu tô muito antissocial. Eu acho que eu não quero mais fazer tal coisa, eu não quero mais... E eu lembro sempre da tua fala de tipo, não, você não é antissocial. Você talvez queira colocar a tua energia em lugares ou com pessoas que de fato fazem sentido pra Pamela de hoje, né? E eu acho que isso vem ficando muito leve pra mim. Entender que eu vim me modificando ao longo do meu processo e que hoje a Pamela com 40, talvez sim queira escolher melhor as pessoas que eu quero me relacionar e talvez seja uma fase também. Isso não quer dizer que talvez pessoas que foram muito importantes e fizeram muito sentido na minha vida, elas têm ali o papel delas, mas que talvez hoje, pra Pamela, né, sei lá, essa Pamela que hoje tá buscando tanto conhecimento, buscando tantas coisas e que de fato quer se conectar conversar sobre projetos, sobre vida, sobre autoconhecimento e que tá tudo bem. Talvez eu não querer falar sobre fralda, sobre escola, sobre, sei lá, tá tudo bem, né? Então acho que tá tudo certíssimo. E nada contra as pessoas que falam de fralda e escola. Mas é isso, porque a gente volta para aquela coisa, se você estiver lá contrariada, não vai ser gostoso, nem para você, nem para o outro. O outro vai sentir teu recuo emocional, vai sentir que você não tá ali de corpo inteiro. Então, para quê? Né? Ou escolhe um outro momento, ou diz um não nessa fase, tá tudo bem. Né? É muito normal que à medida que a gente vá... mas quando a gente começa a dizer não, se a gente tá num padrão feminino de tenho que agradar, não posso me priorizar, lá, vem a voz interna que diz, tô sendo egoísta, tô antissocial, vem culpa, muitas vezes, principalmente com relação à família, se você diz não, né, não vou visitar hoje, mas é aí que a gente precisa de uma presença intensa né, diante dessas nossas partes e entender o que elas estão querendo proteger internamente, sustentar um pouquinho esse desconforto, porque a gente tem direito. São necessidades humanas universais. Do mesmo jeito que a gente tem necessidade de proximidade, a gente tem necessidade de distância, de solitude. E tá tudo bem. Só que a gente precisa comunicar isso direitinho com amor e empatia, né? Eu acho muito importante quando você fala, assim, nas nossas conversas, o que essa parte performática quer proteger, né? Você usa outra fala. Como é que você fala, Luri? O que ela quer garantir para o que ela quer garantir, exato. Obrigada. E sempre você traz com uma perspectiva de tipo, tá, tudo bem, tem um papel importante aí, né? E às vezes a gente, quando vai olhar, né, esse todo aqui em equilíbrio, né, tentando achar esse equilíbrio, mas que, né, vem tentando dizer algo o tempo todo, né? E por isso que é parar, olhar e entender, né? Se fazer boas perguntas. E eu diria que, assim, não é todo mundo que precisa fazer a terapia IFS, né? O que você pode fazer é se observar com curiosidade. Se observa, sai do tribunal interno, de tanta autocondenação, de tanto autojulgamento. Mas por que eu sou assim? Eu não entendo. Curiosidade, nossa, que curioso. Algo acontece que quando aquela pessoa faz isso comigo ou fala aquilo... Tem uma parte minha que reage desse jeito. Deixa eu olhar pra isso. E até talvez mudando o padrão de tipo, eu sou assim mesmo e eu não vou mudar. Exatamente. Né? Por favor.
Não, e isso tem a ver com como a gente conversa consigo mesma, né? Ninguém é ansiosa, ninguém é deprimido, ninguém é raivosa. Nós podemos ter aspectos, partes que carregam raiva, que carregam tristeza, que carregam diferentes partes que carregam ansiedade por motivos diferentes, mas isso não nos define enquanto ser humano. Inclusive, os transtornos, os diagnósticos, na verdade, eles são um grande símbolo, eles só apontam para necessidades emocionais que não foram atendidas na nossa infância. Eles são mecanismos adaptativos perfeitos em ambientes que não conseguiram cuidar das nossas necessidades emocionais mais básicas. Então, a gente poder tirar esse olhar, né, do que há de desafiante em nós como patológico, como ruim, começar a ficar curiosa, nossa, que papel que isso exerce dentro de mim? Porque se eu olho com um pouquinho mais de curiosidade e aceitação, aí eu consigo trazer um pouco de alívio, ou quem sabe uma cura, né? Perfeito. Ô Luri, e o comunicar, né, que eu acho que hoje eu venho tentando aplicar nas minhas relações como um todo, né, eu acho que eu lembro das nossas primeiras conversas que eu falava assim, nossa, mas a minha comunicação é muito agressiva, violenta, né? Eu lembro de uma vez que o Ike, meu marido, né? Ele chama Pedro Henrique, mas eu chamo ele de Ike. E eu lembro de uma vez que o Ike falou assim, tem um livro sobre comunicação não violenta, eu já até tinha esse livro, só não li, mas... E assim, a gente sempre conversa sobre isso, eu e a Luri, porque às vezes é tão automático para mim que eu preciso falar. Eu tenho muito essa questão de necessidade de eu tenho que falar, eu tenho, e a Luri sempre fala, mas tem várias formas de comunicar, né? E de repente, às vezes, quando você ajusta a tua comunicação, talvez mude completamente como o outro vai receber isso, né? Completamente. E é não só a comunicação em si, como o momento, a energia por trás, né? A tua intenção. Bom, comunicação não violenta foi outra ferramenta que revolucionou minha vida, assim, eu também acho que deveria ser, assim, um curso obrigatório, desde criança, a gente poder aprender isso, porque, de verdade, é uma coisa que muda vidas, assim. A gente está num nível muito precário de comunicação, né? A gente nem pode, né? A gente não aprendeu sobre empatia, realmente, a gente não aprendeu... Às vezes a gente não é violento porque a gente quer ser violento, é porque a gente não teve uma bagagem, né? E a CNV é maravilhosa, porque é isso, eu perceber esses impulsos, eu ter ferramentas, né, ali, cartinhas na manga que eu posso usar, nossa, em vez de eu acusar o outro, deixa eu falar sobre o que eu tô sentindo. Exato. Sobre a minha necessidade. Deixa eu fazer um pedido claro, em vez de uma exigência. Ou só ficar reclamando, só apontando o dedo, falando sempre, nunca, você sempre faz isso, você nunca olha pra mim, você, né? Tem várias coisas que a gente pode ir transformando e que faz muita diferença mesmo. Em tudo, né, Luri? Por exemplo, numa empresa, né, se você pensa num chefe, por exemplo, né, o quanto que, às vezes, quando ele vai falar do funcionário, quando vai falar, né, não no relacionamento, né, colocar principalmente em relacionamento de casais, né, então que eu vejo muito, a gente tem muito esse hábito, né, de às vezes ir acusando e, né, agredindo e talvez não consiga se comunicar e acho que também isso vem mudando pra mim, como eu me senti, como eu tô, como que tá sendo, né, e a gente, tá tudo bem eu falar como eu me senti, né, e aí outra coisa que eu brinco muito com as pacientes, né, eu falo assim, a mulher tem muito o hábito de fazer cara de tipo, fecha a cara, né? E aí, Rafa, depois você põe aquele pin, tá? Mas a mulher tem muito esse hábito de fecha a cara e acha que o outro vai entender. E é muito isso que eu falo, assim, né? Eu falo, cara, você tem que se comunicar, né? Tipo, o Ike fala muito isso, falando, nossa, eu acho ótimo que você é desse jeito, porque quando eu preciso falar algo, lógico que, né, não tô dizendo que você tem que chegar na frente da galera e começar a brigar com o parceiro, né, mas eu acho que se eu tenho algo pra falar e que aquilo tá me incomodando, eu com certeza vou precisar em algum momento chegar, e eu acho isso muito importante. Eu acho que o tempo todo a gente precisa estar alinhando, né, nas nossas relações,
principalmente em parceria. Na verdade, em tudo, né, Luri? O que é que faz sentido pra gente, né? O que você acha? É que é tão gigante também esse tema de comunicação em casal, é outro tópico, né? Já quero. É tanta coisa, porque é isso, existem 3 padrões básicos, né? Que é o briga-briga, então quando os dois ali vêm atacando um ao outro, tem o briga-foge, então uma pessoa que solta os cachorros e a outra que vai se distanciando e quer sair dali, e tem o foge-foge. Eu fico frio, e aí você fica fria também. Aí você vê que o outro não tá vindo pra arena brigar, e aí você se distancia ainda mais. São 3 padrões principais, assim, muito ruins. E um dos grandes problemas no relacionamento é isso, da gente só olhar pra si e não enxergar o que é o bom pra relação. Não é nem o que é bom pro outro. Também, mas assim, o que seria o melhor pra relação? Será que é o fazer cara de... né? E nada contra nossas partes, talvez, que vem lá da infância, que aprenderam que o único jeito delas manifestarem frustração era ficando emburradas, né? Fechando a cara. Mas a gente pode hoje, na vida adulta, olhar para essas partes e criar, né, outras possibilidades de se comunicar. Isso é maravilhoso. Pergunta importante. Como foi para você, o que é que te fez sair do direito e talvez buscar o que hoje você faz de vida? Se teve algo que foi pessoal ou foi muito mais profissional? Conta um pouquinho. O que é que foi a tua... Desde pequenos, nós 3, eu e meus irmãos, né, como meu pai é médico da USP, ele sempre quis muito que os filhos fizessem medicina na USP, né, e um deles fez, o Renato, brilhante, maravilhoso. O Ale também fez medicina no ABC, mas depois ele foi fazer publicidade. Olha. Não se encaixou, também um ser maravilhoso, criativo. E eu, ali na época do vestibular, eu falei, cara, não rola pra mim medicina, não me vejo nesse universo, mas adoraria fazer psicologia. E na época, o meu pai falou, não existe psicologia, só existe psiquiatria. E aí eu falei, bom, então, aquele momento da fase que você tá tão insegura, né, e os pais são gigantes, né, e o que eles falam tem muita importância. Eu falei, bom, então, vamos lá, né. Aí eu escolhi publicidade, porque o meu outro irmão fez publicidade, achei que era como ele gostou, eu falei, ele abriu esse caminho, sei lá, né. Fui, não rolou, 1 ano, falei, não é isso. Aí fiz orientação vocacional, deu direito, entrei em direito na PUC, me formei porque era importante eu ter um diploma, mas durante a faculdade foi o que eu falei, quando eu comecei a estagiar e ver a quantidade de processo judicial, que na época era tudo físico, né, tinha que ir no fórum, tirar foto do processo, não era nada digital ainda. Eu vi aquelas pilhas no fórum João Mendes, e eu falava, gente, isso daqui é o terror, não é possível. Pessoas, casais em disputas há décadas. Eu falei, não é possível que esse é o jeito dos humanos resolverem conflitos. Não dá. E aí eu comecei a buscar, né, durante a faculdade, mediação de conflitos, outras formas, né, e fui, assim, comecei na astrologia, porque eu falei, eu acho que a saída é o autoconhecimento, então eu vou fazer uma coisa que me dá prazer, mas aí me formei em constelação sistêmica e depois acabei indo para a formação, né, psicoterapêutica. Que legal. Então, foi meio que eu, como geradora, respondi ao estímulo, né? Olhei para fora e vi esse mundo muito conflituoso e eu falei, cara, não é possível. Vamos buscar outro caminho. Que legal, que legal. E teve algo em você, assim, que te ativou e fez você falar, cara, eu preciso, não vai dar para continuar aqui e eu preciso ir por esse caminho? Algo seu? Que linda essa pergunta. Logo que eu me formei, eu achei que eu ia ser juíza e ia trabalhar com constelação familiar na justiça, uma forma de conciliar as duas coisas, assim, né, tipo, trazer uma forma alternativa de resolução de conflitos. Mas aí eu fui para a Austrália e
fui fazer o mestrado lá em estudos de paz e conflitos. Eu precisava de mais tempo, na verdade, para eu me encontrar. E lá, estudando sobre conflitos no nível mundial, guerra, ONU, missões de paz, tudo isso, e vendo todos os problemas que a ONU tem, essas missões de paz têm, que no fundo são problemas do nível humano, pela falta de consciência humana, ali numa aula de peace building, caiu uma ficha, assim, que eu falei, meu Deus, é o autoconhecimento. Porque se o soldado que vai ali fazer uma missão de paz não estiver bem, e o que eu tinha estudado era que estava acontecendo muito de soldados cometerem abusos sexuais de mulheres, em mulheres que eles supostamente deveriam estar protegendo, né, em países, em situações de guerra absurda, assim. E aí eu falei, caramba, não é uma instituição que vai garantir a paz aqui nesse planeta. É um trabalho de formiguinha. A gente vai ter que começar um por um, resgatando quem que a gente é de verdade, a nossa essência, olhar para os nossos conflitos, olhar para os nossos traumas, poder se curar para fazer uma pequena diferença no mundo. E assim vai. Aí eu voltei da Austrália e assumi a psicoterapeuta que me habita. E desde sou muito sempre. feliz. É isso, no fundo é isso, né? Desde Amo sempre. muito o que eu faço, sou muito, muito grata. Que incrível, Lu. Que maravilhosa a tua história, que maravilhosa. Obrigada. Que mais? Algo que você acha que, acho que estamos caminhando para o fim, né? Pois é, menina. Eu pensei em tantas coisas aqui para falar que eu com essa minha mente, assim... Eu tô aqui também, a gente tá acelerado. Sinta aí, se tem uma coisa que você sentiu falta. Eu acho que foi incrível, acho que é sobre o processo de se autoconhecer, se autorresponsabilizar e devagarzinho no processo a gente vai caminhando, vai conseguindo, né, exercer os nossos limites e que talvez isso fale muito sobre autoestima, né? Sabe uma coisa que eu queria muito falar, que eu acho importante? É que eu falei daquilo, né, da relação que a gente vai criando, sair de uma relação abusiva consigo mesma. E uma das coisas mais nocivas que a gente faz é se comparar. A comparação ela é um veneno para nossa alma. Um veneno. Porque ela supervaloriza o outro e ela subestima quem a gente é, as nossas capacidades, os recursos que já estão disponíveis para a gente aqui agora. E com rede social, né, que supostamente surgiu para ser um lugar de conexão, né? Aquilo ali virou um grande shopping, grandes vitrines, e a gente entra ali, em vez de a gente se conectar num lugar benéfico, né, a gente entra num transe da indignidade, que a gente acha que a gente tinha que estar fazendo mais, sendo mais, comprando mais. Tem que ter a roupa, a bolsa, a gente já falou muito sobre isso. E não tem paz em querer sempre mais e mais e mais e mais, né, e a gente aí se desconectou. Se a gente colocasse o mesmo de tempo que a gente gasta olhando para fora, olhando para dentro, olhando para esses dons e potenciais que já estão aqui dentro, que nasceram com a gente. Assim, passando muito... bati no microfone aqui. Gastando pouco tempo com comparação. Não dá, talvez a gente não consiga eliminar 100%. A nossa parte crítica, julgadora, ela vai comparar, ela precisa de parâmetros, tudo certo. Mas a gente poder interromper um pouco também esse pensamento e poder, volta para cá. Porque uma das coisas que eu descobri também, Pã, é que autoestima passa muito por essa relação que a gente tem com os nossos dons e com a relação que a gente tem com o dinheiro. Recentemente, eu descobri um livro que mudou minha vida, chamado Dinheiro Feliz, de um japonês chamado Ken Honda, Ken com K, que também deveria ser leitura obrigatória, assim, porque eu percebi o quanto que o dinheiro ele é carregado de emoção e crença, e como, no fundo, não importa o tanto de dinheiro que você tem na tua conta, é a relação que você tem com o dinheiro, é a atitude que você tem diante da vida.
E eu vejo que as pessoas, principalmente as mulheres, muitas vezes têm uma relação muito ruim com o dinheiro. A gente acha que não merece, né? Que não merece, não cobra pelo serviço, pelo produto que não sensacional, que não pode cobrar. E isso afeta muito a visão que a gente tem sobre nós. Preciso desse livro. É maravilhoso. A nossa prosperidade, e isso reflete em tudo. Então, mais um pilar que eu recentemente agreguei à autoestima é também essa relação com o dinheiro e com os nossos potenciais. O nosso valor, né? Que a gente pode. Valor, né? Isso mesmo. Eu te ouvindo, eu lembrei de 3 coisas que eu acho que eu queria pontuar. Talvez nem fale muito sobre autoestima, talvez sim, talvez não sei. Mas eu acho que, eu queria só contar que teve um podcast seu que foi brilhante, que você tocou uma música e que eu amei. E eu queria que você colocasse um pouquinho do que é a música para você na sua vida. Ai, gente, eu não aguento. Você com essa tua lua em peixes e eu com essa minha lua em câncer. Você faz essas perguntas que tocam lá na minha alma. Esse episódio foi o Pra Quem Se Sente Uma Fraude. Um episódio bem importante. Muitas vezes a gente não se sente... Na verdade, a gente não confia, né, nos nossos potenciais. A gente acha que a gente é um impostor, que a qualquer momento vão descobrir. Né? E no fundo a gente tem tesouros intrínsecos tão maravilhosos, e a música, ela é um braço do meu ser, assim. Minha alma literalmente canta. Quando eu canto, eu vou para um lugar muito sagrado, que é muito difícil de explicar, e nem quero explicar, mas assim, é muito essencial para mim. Mas eu sou muito tímida, né? Porque é um ponto tão sensível e delicado para mim, que não é qualquer lugar e com qualquer pessoa que eu consigo trazer isso, né? E ali eu senti de compartilhar essa composição, uma música que chama Põe Tua Luz no Mundo, né? Que é sobre isso, a gente parar de se boicotar, começar a enxergar, olhar para o jardim cheio de semente, cheio de possibilidade de florescer, que já está aqui dentro, e ter a coragem e a permanência, né, de trazer esses dons para o mundo. A gente só obtém maestria se a gente planta e a gente cultiva, porque hoje é tudo fórmula de sucesso em 5 minutos, né, em 5 passos. Filha, planta. Eu lembro de um curso que eu fui e falei, Luri, eu preciso fazer um curso de autoconhecimento. A Luri falou, pô, pelo amor de Deus. Você tá no caminho, você tá no processo. Não vai ser um curso que vai modificar. Acho que é solução rápida. Rápida e milagrosa. Exato. E eu queria colocar mais 2 coisas. Uma que eu acho que foi a nossa conversa da nossa última sessão, que eu falei sobre... o procrastinar, que a gente acha que tem muito essa questão do procrastinar, e eu acho que para mim a fala que você trouxe do talvez mudar um pouquinho, né, a entender, na verdade, o real porquê por trás disso. Exato. E talvez mudar um pouquinho a minha fala, né? Quer falar disso? Acho que você fala muito melhor do que eu. Acontece muito isso, da gente se julgar por estar procrastinando. Né? Até porque a gente vive hoje num mundo de performance, né? De muitas exigências que a gente se coloca, né? De equilibrar milhões de pratos. E aí tem um episódio lá no Conflito em Paz que eu falo sobre esse equilibrar de pratos, que destrincho isso com mais detalhe, mas assim, a gente se coloca tanta meta, e metas que não são realistas muitas vezes, né? Que estão vindo de um lugar de uma parte nossa que acha que tem que performar, porque se não performar, cadê meu valor? Né? E aí a gente não consegue, porque o nosso tempo é limitado, as nossas... enfim, a gente tem outras demandas, e aí a gente se frustra, aí a gente obviamente procrastina, aí a gente se culpabiliza, se pune porque está procrastinando, e não para olhar realmente o que está acontecendo. E pior, aí a gente se culpa e a gente fala, então me dá o próximo manual, o próximo curso de autoconhecimento, ou de performance, ou de gestão de tempo, para eu conseguir dar check nessa lista inteira aqui. E não é. Primeiro assim, entender realmente, será que você está procrastinando?
Mas, no fundo, em vez de se culpar ou se julgar por isso, entender que existe uma resistência ali. Talvez exista um limite que você não está conseguindo dar para você. Talvez exista uma cobrança que está vindo do entorno, de quem você, do que as pessoas esperam de você, e você também precisa dar um limite ali para o outro. Às vezes você está se cobrando para tentar compensar essa baixa autoestima, né? Achando que se eu não ler 12 livros por ano, meu Deus do céu, né? É um por mês, é um a cada 2 dias. Não é? E então toda vez que a gente se coloca essas métricas para a gente ter valor, a gente acaba sofrendo. Pode até dar um boost momentâneo na nossa autoestima, mas a gente condiciona o nosso valor, e se a gente condiciona, a gente vai sofrer. Então, o trabalho é outro, é de se resgatar, é de resgatar o próprio valor e de começar a dizer não, é menos, eu falo muito isso, né? E vai para o essencial, começa a priorizar, né? Não dá para ter tudo na potencialidade máxima ao mesmo tempo, pelo amor de Deus, a gente vai precisar escolher. E por isso que a gente precisa de autoconhecimento, que é quem sou eu, o que eu valorizo na vida, o que é vital para mim aqui agora, o que está me fazendo mal, o que me nutre. Isso você só consegue quando você faz pausa para se perceber. É presença. E ter tempo para, né? Ter tempo para, pelo menos para pensar, né? Porque eu lembro de uma fase da vida que eu não conseguia nem pensar. Eu não ia mesmo saber nada desse processo, né? Porque eu não tinha tempo nem para pensar. Só ia, né? Que é o que a galera faz, né? A gente vai. A galera tá indo para cá, opa, vou aqui nesse caminho. E aí eu vejo que talvez ter mais tempo para pensar me fez muito sair desse lugar e como a gente conversa, né? Eu acho que hoje tem uma PAN que descobriu, por exemplo, o podcast, né? Eu adoro. Eu falo que para mim fazer live é algo que eu nunca nem imaginei, e por isso que o Instagram para mim foi algo que eu descobri um talento que talvez eu tenha mesmo. Talvez não, com certeza tem. E que, de fato, eu acho que foi, né, parar, pausar e falar, opa, tem várias Pamelas aqui. Olha, tem uma Pamela que gosta disso aqui, tem uma Pamela que gosta de se comunicar. E isso veio com o tempo, né? Então... E que lindo você poder estar dando vazão a essas diferentes Pamelas, aceitando e honrando esse teu multipotencial e ao mesmo tempo aprendendo a dosar essa tua energia, colocar onde ela precisa, colocá-la onde ela quer estar. Maravilhoso. Não onde ela tem que estar, mas onde ela quer estar. É isso, é isso. Ah, que incrível. Nossa, maravilhoso. Eu tô aqui, ó. A gente podia ficar horas, né, minha querida, conversando, tão gostoso estar aqui contigo. Maravilhoso. E outra coisa que eu queria trazer também, que eu vejo muito, assim, com as mulheres, nos meus atendimentos, é sobre culpa. E eu lembro que na nossa live a gente falou um pouquinho sobre culpa, e eu acho que você trouxe uma fala, assim, que... eu lembro que eu falei assim, porque nasceu uma mulher, nasceu com culpa. E aí acho que você trouxe alguma fala que mudou um pouquinho, assim, o meu olhar. A gente precisa prestar muita atenção nas nossas falas e nessas crenças que a gente vai reproduzindo, né? Retomar esse nosso eu observador e checar, peraí, isso aqui me serve? Me serve eu reproduzir isso? Nasce uma mulher, nasce uma culpa. E qual que é a função da culpa? A culpa, ela vem para indicar, algo tá errado aqui. O que você fez não foi legal. Vamos consertar? Agora, quando a gente deixa essa culpa tomar conta, ela leva a paralisia, ela não leva uma correção. Então a gente precisa perceber quando ela está chegando, e antes dela se instalar e nos paralisar e deixar a gente num ciclo perpétuo de autopunição e autocondenação e autojulgamento, a gente fala, ok, errei, autoestima. Ó aqui o movimento, reconhecer como um ser imperfeito que vai errar para caramba. A gente vai desapontar várias vezes as pessoas que a gente mais ama, vamos deixar a desejar, nosso corpo vai deixar a desejar, a performance vai cair. Não importa, você segue sendo um ser humano digno de amor e valor. E aí, pega essa culpa e fala, ok, o que eu preciso corrigir aqui agora? E vai pra ação. Acabou. Maravilhoso. Acabou. Agora,
Tem culpas mais profundas, né? Que são culpas que vêm, às vezes, do nosso sistema familiar, que a gente absorveu, questões transgeracionais, às vezes pais muito manipuladores, que injetavam culpa nos filhos, e tudo isso precisa ser trabalhado com muito carinho, tá? Essa minha fala que não vai resolver, assim, sabe? Leva para terapia, leva para terapia. Não tem um curso milagroso, exato. Não tem. Olha para dentro, vai trabalhando com essas partes que podem carregar uma culpa que não é de hoje, não é de agora, tá? Com bastante carinho. Nossa, foi maravilhoso. Eu sempre te digo isso, quanto que você é transformadora, assim, você transforma vidas, e muito obrigada, e você é maravilhosa. Alguma coisa que você quer deixar como... Acho que tá bom, né? A gente pode ficar aqui, mas já fica um convite para um próximo, a gente pode pensar. Fantástico. Talvez sobre casais. Com muito prazer. Maravilhosa. O que eu gostaria de deixar? Tem uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com esse tema, que a gente trouxe aqui, muito embora a gente tenha falado de muita coisa, né? Ai, Jesus. Linda é a pessoa que se arruma por dentro, sabe? Então, vamos talvez se permitir, se dar um pouco mais de tempo para se perceber, para pausar, para notar os gatilhos que mexem com a gente. Se a gente, por trás desses gatilhos, no fundo, tem bombas emocionais ali precisando ser descarregadas, para a gente poder viver os nossos verdadeiros potenciais e também trazer mais harmonia para as nossas relações. Acho que é isso. Esse será o nome do nosso episódio. Linda é a pessoa que se arruma por dentro. Amei. Maravilhoso. Não fui eu que inventei, tá? Li isso em algum lugar, não tenho o autor para eu dizer quem que foi, mas achei esse fantástico, será o nome do nosso episódio. Sensacional. Bom, gente, estou aqui com a Luri Tomioka. Quem quiser encontrá-la nas principais plataformas como Conflito em Paz ou Luri Tomioka mesmo, né, com o Y. Perfeito. O que mais, Luri? É isso. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você, querida. Sempre maravilhoso estar contigo e feliz de você ter agora mais um canal para partilhar esses teus saberes e principalmente essa tua energia de geradora, manifestante, esse carisma, esse poder, essa potência gigantesca. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Luri. Beijo, moleque.